Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Você pode se colocar nos joelhos, pode orar de pé, mas não deixem de orar. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Glorioso Deus, eterno soberano Pai que estás no céu. Senhor, meu Deus, nesse momento, ó Pai, eu venho te agradecer. Agradecer por esta noite, Pai, poder chegar aqui, Senhor, reunir, Senhor, com os meus irmãos em Cristo, para, Senhor, juntos cultuarmos ao Senhor na noite desse dia. Eu quero, Pai, ser grato a Ti por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos. Obrigado, Senhor da glória, por ter chegado aqui. Senhor, sabemos, ó Pai querido, que nesse momento muitos se alegram, muitos choram, mas aqui estamos, ó Pai, para Te exaltar. Bendito és o Teu santo nome, Senhor. É noite, Senhor, de Te glorificar. É noite, Senhor, de Te agradecer por mais um ano que está se findando, Senhor da glória. Ó Pai, bem verdade, Senhor, eu sei que vai hoje uma alegria muito grande para mim, Senhor. Porque, Senhor, eu lembro muito bem aonde eu estava, Senhor da glória, no dia 25 de dezembro do ano passado. Ó Pai, ali, Senhor da glória, sem esperança. Ali, ó Deus da glória, sem acreditar na verdade de que era possível voltar, Senhor. Mas o Senhor nos provou que tudo é possível que crê. E aqui, Senhor, neste ano, o Senhor pôde nos dar o privilégio de poder estar, Senhor, novamente em meu ministério, com os meus irmãos, a qual o Senhor nos proporcionou. E tem motivo de dar graças a Deus, Senhor. Ó Pai querido, ó Pai amado, nesta noite, eu venho, Senhor, exaltar ao Senhor que é o Rei da Glória. O Senhor dos Exércitos, Deus forte, Ele é o Rei da Glória. Ó Pai, eu apresento nesta noite, Pai, a família de cada um dos meus irmãos. Eu apresento, Pai, a família evangelizadora, Deus é contigo. Ó Pai, tome em tuas mãos agora, Senhor da glória. Cada coração, cada vida, cada pensamento, cada sentimento. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. É nesta noite que nós venhamos te adorar, ó Rei da glória. É nesta noite, ó Pai, nós venhamos te exaltar, ó Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ó Pai, eu quero crer, ó Deus amado, Deus querido. Eu quero saber, Senhor da glória, que o que me completa é estar aqui, Senhor, na Tua presença. O que me completa, Senhor da glória, não é nem mesmo uma mesa, Senhor, repleta de alimentos caros, não, Senhor. Mas o que me completa é poder estar na Tua presença nesta noite. O que me completa é poder estar na Tua presença, Pai querido. Porque o salmista Davi, aleluia, ele disse, Senhor da glória, não retires de mim o Teu Santo Espírito. Ó Pai, a Tua presença nos preenche, Senhor da glória. A Tua presença tem o poder, aleluia, de preencher cada vazio, Senhor, dentro do ser humano. É por isso, ó Pai querido, nesta hora, eu só tenho que Te agradecer, ó Pai, por poder estar aqui, Senhor, com meus irmãos, por poder estar aqui nesta noite, Pai, por poder, Senhor, estar aqui Te exaltando. Eu quero render graças a Ti, Senhor, nesta hora. Ó Pai, muito obrigado, ó Deus, pelo ar que respiramos, pela saúde que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, Jesus da glória, por poder, Senhor, falar, correr, enxergar, Senhor, caminhar. Ó Pai, eu venho aqui, Senhor, com o coração aberto, Senhor da glória, repetir para que o Senhor visite os hospitais agora, Senhor. Visita, Senhor, cada vida, Pai querido, cada vida que necessita, Senhor, de uma cura, necessita de uma resposta, necessita de um milagre, necessita, Senhor da glória, de um mover sobrenatural da Tua parte. Ó Pai, eu creio, Senhor da glória, que neste momento o Senhor já está movendo as águas, ó Pai.
O Senhor está indo de encontro, Senhor, a vidas, a pessoas naquele lugar, Senhor, naqueles lugares, porque são vários hospitais. Ó Pai querido, Deus amado, oro, Senhor, por cada enfermo nesta noite. Eu oro, Senhor, por cada enfermo, Senhor, neste momento. Agora precisa, Pai, de uma mudança, Senhor. Precisa de um milagre, Pai. Porque nós servimos o Deus do milagre. Nós servimos o Deus da Bíblia. Nós servimos aquele, Senhor, que é o Todo-Poderoso. Que não existe nada impossível para Ti, ó Pai. Senhor, eu lhe peço agora, Deus. É nessa noite que começamos em oração. É nessa noite que começamos, Senhor da glória, este culto orando. Porque sabemos, ó Pai, que a oração move as Tuas mãos. A oração, Senhor da glória, faz com que o Senhor faça algo sobrenatural acontecer. Aqui, ó Pai, eu quero Te louvar, Senhor. Aqui, ó Pai, eu quero Te engrandecer e Te agradecer. Ó Deus, continue nos sustentando nessa terra, Pai. Ó Deus, continue nos capacitando, nos honrando nesse lugar. Nos honrando, Senhor, naquilo que fazemos. Ó Pai, sabemos que o Senhor está no controle. Entendemos que as mãos potentes do Senhor estão sobre nós. Sabemos, ó Pai querido, que o Senhor não tem deixado a nossa mão, Senhor. O Senhor tem nos segurado a cada dia, Pai, nessa terra. Nos guardado, nos livrado de todo mal. Ó Deus, aqui, Senhor, apresentamos a igreja evangelizadora. Deus é contigo. Nosso pastor Kaique, sua esposa, nossa irmã Rodiene. Tome em Tuas mãos, Senhor. Continue sustentando os Teus servos, Senhor, nessa terra. O presbítero Rogério, a irmã Suzana. Ó Deus, a família, Pai querido, dos Teus filhos. Ó Deus, continue, Senhor, operando um milagre, Senhor, nesta casa. Ó Deus, Ele apresenta, Senhor, essas orações. Estenda, Senhor, a família deles, ó Pai. Em nome de Jesus, a linha de parentesco, ó Pai querido. Eu coloco em Tuas mãos as irmãs Jaqueline. Coloco em Tuas mãos a igreja. Coloco em Tuas mãos meus amigos. Coloco em Tuas mãos, Senhor da glória, cada situação representada, Senhor, nessa terra. Ó Deus, colocamos em Tuas mãos. Ó Pai, eu quero louvar ao Senhor pela vida da Stephanie, a nossa irmã Priscila. Eu quero louvar ao Senhor, ó Pai, aleluia, pelo Isaac, pela família, por todos os demais irmãos, pela Clarinha. Meu Deus, tome em Tuas mãos agora. Ó Pai, eu quero, Senhor, louvar ao Senhor pela vida do Mateus. Ó Pai, eu quero, Senhor da glória, louvar ao Senhor pela vida da irmã Ângela, Senhor das crianças. Toma nas Tuas mãos agora, nosso irmão Roberto, sua família. Ó Deus, tome em Tuas mãos, ó Pai querido, Teu servo, que há poucos dias atrás, Senhor, desceu as águas. Ó Pai querido, Deus amado, aqueles que nos ouvem, Senhor, talvez agora, está com o celular nas mãos agora, Senhor, está ouvindo, Senhor, está por dentro deste culto, deste momento a qual nos reunimos para Te adorar. Ó Pai, que através deste culto, ó Pai, vidas venham ser restauradas, vidas venham aceitar ao Senhor Jesus como o único suficiente, exclusivo e salvador em suas vidas. Ó Pai, Ele clama agora, Deus querido. Eu entrego a minha esposa ali, Senhor, Diaconisa Janaína. Entrega a nossa filhinha, Senhor, a nossa irmã Radassa. Ó Deus, continue fortalecendo, Senhor, a minha família, Senhor, na Tua presença. Porque o Senhor nos conhece, o Senhor sabe o que se passa. O Senhor sabe, Senhor, o que temos feito, ó Pai querido, para poder Te agradar os Teus olhos. É nesta noite, ó Pai querido, eu quero, em nome do Senhor Jesus, orar pela vida do Júlio. Orar, Senhor, pela família dele. Eu quero, Senhor da glória, nesta hora, impor, Senhor, a minha adoração a Ti, a adoração deste povo, que lhe clama nesta hora. Entrego o Ministério e Restauração, ali na missionária Miriam, Senhor, todos os demais membros. Eu entrego, Senhor, cada igreja representada no bairro das Flores. Eu entrego, Senhor da glória, o Teu povo que lhe clama, que chama pelo Teu nome. O povo que se humilha na Tua presença. O povo que se humilha mediante os Teus olhos. Eu quero, Senhor, Te louvar. Eu quero, Senhor, bendizer o Teu santo nome. Dizer que o Senhor é bom, ó Pai. Que as Suas bondades e benignidades duram para todos sempre. Eu quero, Pai querido, Te exaltar na noite desse dia, Pai. Ó Deus querido, Deus amado,
Que muitos, Senhor, possam olhar, Senhor, para esse sacrifício da cruz do Calvário, possam lembrar do sacrifício. Oh Deus querido, Deus amado, Deus de glória. Nesse momento muitos festejos, Senhor da glória, e aqui não estou para julgar ninguém. Mas, Pai, esta noite, ó Deus, o meu ponto primordial, Senhor, é saber, aleluia, que o Senhor nos vê te adorando, que o Senhor nos vê te exaltando, nos vê clamando a tua face, clamando a tua presença, implorando, pedindo para que a tua presença esteja sobre nós. Ó Pai, eu lhe clamo agora a Deus, eu lhe peço, Senhor da glória, Deus de poder e de milagre, continue com cada um dos meus irmãos aqui, ó Pai. Eu coloco nas tuas mãos a vida do Anderson, eu coloco em tuas mãos, Senhor, esta família. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, ó Senhor da glória, em nome de Jesus, que a vontade do Senhor é que prevalece, Pai. Ó Pai querido, nós cremos no milagre, nós cremos, Senhor, na cura, nós cremos na transformação, na renovação. Eu tenho uma certeza, Pai, que o Senhor é Deus para isso, mas a maior certeza tenho, Senhor, é que o que acontece é segundo a tua vontade. Ó Pai, nesta noite eu quero te agradecer. Nesta noite, ó Pai, eu quero te exaltar e te louvar. Nesta noite eu quero pedir para que o Espírito Santo permaneça sendo primordial sobre nossas vidas, sobre nosso ministério, sobre cada causa, Senhor, nesta noite. Ó Pai, muito obrigado, Senhor. Um outro pedido que lhe faço agora, que o Senhor coloque na mesa alimento, Senhor, coloque alimento na mesa daquele que não tem. Quando as crianças eu não tenho o que comer nesta hora, quando o pai de família não tem o que dar aos filhos agora, mas o Senhor é o Deus, dono do ouro e da prata, Pai. Em nome de Jesus nessa noite, em nome de Jesus agora, Pai, vai de encontro a cada família, Senhor, a cada vida representada, e que tudo venha a ser para a glória do teu santo nome. Assim oramos, cremos em Ti, te agradecemos por tudo, ó Pai, e lhe pedimos, continue conosco, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus, a qual vive e reina não só hoje, Pai, mas sim para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Meu Deus. Glória a Deus. Bom é estar na casa do Senhor. Aleluia. Vou deixar um salmo para os irmãos. Louvado seja Deus. Vou adorar o Senhor depois que eu vou. O Salmo de número 121, todos nós conhecemos, lemos, ouvimos falar. Aleluia, glória a Deus. E diz assim: eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, lendo esse salmo, eu vinha pensando, e até também estava em oração, falei acerca disso na oração. Os dias se passaram, os meses se passaram, e eu fiz uma reflexão do que Deus pode fazer no decorrer de alguns meses, ou se Ele quiser fazer amanhã, Ele pode. E vindo para cá no ponto, eu pude lembrar do Natal que passei do ano passado. Olhava para dentro de mim e eu falava assim comigo, eu falava: meu Deus, eu acho que não vai ter mais jeito. Aquele monte de alimento, de comida ali feito ali com todo carinho ali, para que pudesse tentar, no mínimo, vou dizer, no mínimo apaziguar o que estava acontecendo.
E eu lembro muito bem que dentro do lugar, daquele lugar da clínica, naquele momento, no momento que eu pensava, rapaz, eu preciso que alguém me ajude. Porque por mais que eu liberava um sorriso para alguém, dentro de mim eu sabia o que estava acontecendo. Preso dentro daquele lugar, eu olhava as paredes, olhava os muros, falava, meu Deus, eu poderia estar em outro lugar. Eu poderia fazer diferente, ter feito diferente, mas não estava vivendo o que eu estava vivendo. Se eu fizesse da maneira que Deus tinha determinado, não estava acontecendo aquilo. E quando eu pensava assim, vou pro canto, eu vou chorar um pouco, não quero falar com ninguém, chegava alguém perto de mim e falava assim, irmão, libera uma palavra de vitória para minha vida. Libera uma palavra de renovo para minha vida. Rapaz, eu perdi tudo, eu perdi família, eu perdi casa, eu perdi dinheiro, eu perdi tudo. Eu estou aqui dentro, mas eu preciso de uma palavra. E naquele momento, eu que precisava da palavra. E na nossa vida não vai ser diferente. Vai ter momentos que nós vamos estar precisando de uma palavra e Deus vai querer que nós liberamos a palavra. Aí eu falei, Senhor, mas se eu preciso da palavra, como que eu vou liberar ela? Aí o Senhor pensou comigo, é necessário sempre estar com os teus pensamentos no céu. É por isso esse salmo, eleva os meus olhos para os montes, para cima. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas eu falava, Senhor, eu estou aqui, eu sei, o erro que eu cometi me proporcionou entrar aqui. O que eu fiz me proporcionou estar aqui. Só que, bem verdade tem muitos que dizem e falam sobre isso e eu acho que é bem verdade mesmo. Na maioria das vezes o tempo é o melhor remédio para muita coisa. Porque se eu contar, se eu juntar, né? Dia 25 do ano passado, o dia 25 hoje, dá 365 dias, não é isso? Então de 365 dias, eu estou vivendo hoje algo completamente diferente do que eu vivia 365 dias atrás. Mas por que eu estou vivendo isso hoje? Porque Deus nos traz uma lição. Sandro, eu até permiti que você viesse errar. Só que você errar no mesmo sentido é decisão sua. E eu te mostrei que eu sou o Deus que eu mudo o quadro. Quando se abre o coração para Deus, Ele muda o quadro. Eu não sei, talvez você está em casa com o celular na mão, assistindo esse culto. Deus está dizendo, se abrir o coração para Ele, Ele tem o poder para entrar e mudar o quadro. Glória a Deus. Hoje pode estar difícil, hoje pode estar complicado, hoje pode estar delicado, mas Deus manda dizer para alguém, se você abrir o coração, eu posso mudar o quadro. É por isso que sou grato a Deus no dia de hoje. E esse mesmo dia de hoje é o dia que pessoas estão festejando e é o mesmo dia que pessoas estão chorando. Sim ou não? Se olhar para muitas mesas agora, está todo mundo festejando. Mas tem muitas pessoas que não têm o porquê festejar. Isso se você olhar para o lado natural. Agora, se nós olharmos para o lado espiritual, que tudo que Deus fez e faz todo dia, era festa todo dia e toda hora. Se olhar para o lado espiritual. Eu lembro muito bem, Stefano, que eu tinha... Do dia 24 ao dia 25, eles fizeram uma mesa que ia daqui naquele muro lá. Só que a mesa, eles estavam tentando fazer algo que preenchesse os nossos olhos naturais. Só que o vazio que estava dentro de cada um de nós era só o poder da palavra que poderia completar.
Por isso, aleluia, o servir a Deus, o adorar a Jesus é que completa. Porque tem muita gente, sem julgar ninguém, mas tem muita gente nesse momento que está bebendo para esquecer alguma coisa. Tem muita gente nesse momento que está se drogando para esquecer alguma coisa que está acontecendo. Tem muita gente nesse momento, aleluia, que está rindo para alguém, mas só Deus sabe como está por dentro. Mas Jesus nos trouxe aqui numa noite gloriosa como essa. É por isso que Ele me trouxe a memória esse salmo. Eleva os meus olhos para o monte. Está querendo dizer para nós e para a igreja. Meu servo, festa é bom. Comemoração é bom. Mas nada disso completa o ser humano. Porque a única coisa que completa o ser humano é a palavra de Deus. Completa. Porque eu lembro como se fosse hoje. Passou do dia 24 para o dia 25, aquela mesa, aquela coisa toda. Só que depois que acabamos de nos alimentar, começou a voltar para dentro de todos nós e todo acontecimento de novo. Eles fizeram aquele momento lindo para tentar aliviar a dor de muitos ali dentro. Por um certo período de tempo aliviou, mas depois a dor voltou. Aí quando eu realmente voltei, falei, agora eu preciso realmente firmar os meus passos em Cristo, confiar em Cristo e caminhar com Cristo. Aí ele começou a sarar feridas interiores. Porque só ele tem o poder de mudar e de sarar feridas interiores. Existem cultos que nós chegamos e nós chegamos lá embaixo, de repente ouve uma palavra, saímos daqui lá em cima, não entendemos como. É a força do poder da palavra, só a palavra tem esse poder. Só a palavra tem esse poder para colocar essa força de Deus dentro de nós. Eu lembro do dia que eu fui embora. Eu ia sair, eu lembro que eu saí de lá de madrugada, que é longe. Eu lembro que 5 horas da manhã eu já estava arrumado para vir embora, aquela emoção para vir embora, querendo vir embora. E tinha pessoas 5 horas da manhã que estavam ali, acordou até cedo. No dia que eu completei 6 meses, acordou cedo, você olhava para um, olhava para o outro, você está acordado? Já estou. Vou te dar um abraço. Porque eu sei do que você entrou aqui e veio buscar aqui, você está levando contigo. Não entendi muito na hora. Falei, mas como assim? Ele falou, rapaz, você não percebeu? Você mesmo disse, no seu lema, eu entrei aqui sem Cristo, mas eu vou sair daqui com Ele. Glória a Deus. Aí muitos olhavam para mim e falavam, rapaz, olha para você, para olhar para mim, olha para dentro de você. Você lembra como você chegou? Eu lembro. Agora percebe e analisa como você está saindo. É por isso que a palavra mover do culto, ele muda o teu interior. Porque quando eu estava decidido lá dentro, vou buscar a Deus, vou mergulhar em Deus, vou me fortalecer em Deus. E quando a palavra começou a entrar verdadeiramente dentro de mim novamente, começou a curar feridas interiores. Mas ela só cura a partir do momento que nós elevamos nossos olhos para cima. Esquece tudo e olha para Deus. Esquece tudo e olha para Ele. Que Ele pode curar feridas interiores. E detalhe aqui. Outro ponto está na confiança. Em quem confia? Só que eu falava, e muitos falam lá, rapaz, como que eu vou confiar? Eu falava para muitos, confia em Deus. Como que eu vou confiar em Deus se eu estou aqui dentro? Aí eu falava para muitos, mas você tem que confiar em Deus, porque você está aqui dentro não é culpa de Deus. Você está aqui dentro porque você fez algo errado e você está aqui para Deus tratar de você. Então o segredo está aqui. Confiar, não é o número de pessoas, é confiar. Porque imagina isso aqui com 150 pessoas aqui hoje, já está lotado.
Mas se se tiver 150 pessoas desligadas, um desliga o outro. 150 pessoas sem foco é a mesma coisa que estar reunido para qualquer outra coisa. É aí que entra, Jesus está dizendo, se confia no Senhor, serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Um dia eu falei com a minha esposa, falei com ela, falei, esposa, como que você conseguiu suportar isso tudo aí? Como você conseguiu passar esse período todo vivendo o que você está vivendo? Aí ela me falou Salmo 125, eu se confio no Senhor, serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Você já falou comigo, Sandro? Foi claro. Teve um momento que eu quase que eu parei. Teve um momento que eu pensei em desistir. Mas os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Existem lutas e provações e dificuldades que nós passamos. Mas o segredo está em olhar para cima e confiar nele. Um dos pontos primordiais para nós firmarmos nossos pés em Cristo é a força do Espírito Santo. O que o salmista Davi disse, não retires de mim o teu Santo Espírito. Posso ser rei, mas se eu não tiver Espírito, eu não consigo vencer nada. Porque passa a analisar no teu dia a dia. Estava conversando com o Rogério algumas situações. Passa a analisar seu dia a dia. Existem situações que o Espírito Santo ele te mostra, te livra, é o Espírito Santo. Armam contra você, o Espírito Santo te mostra. Não faz, não é. Cuidado, abre o olho. O Espírito Santo é tremendo. E que Deus possa abençoar os irmãos. E aqui eu deixo essa palavra nesta noite. Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Vou adorar o Senhor por orar. Glória a Deus. Se não souber, me ajuda, em nome de Jesus. Eita aqui, vai ver. Vou adorar o Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Por profundas riquezas do saber eu conhecer. Quão insondáveis teus juízos, teus caminhos. A ele a glória,
Louvado seja Deus. Vamos estar ouvindo nesta noite. Eu gostaria de ouvir nesta noite a irmã Suzana, uma oportunidade. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu vou estar lendo em Tiago 5, do versículo 13 ao 16. A palavra diz assim, no versículo 13. O título é A Oração de Fé. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orais um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Irmão, essa palavra aqui, ela vem falar que se tem alguém doente, para a gente orar. Se tem alguém aflito, é para a gente orar. E se tem alguém doente, chame os presbíteros da igreja para fazer uma oração. Está na hora da igreja sair das quatro paredes e cumprir o ID de Jesus na rua. Tem muita gente precisando de oração aí fora. Tem muita gente precisando apenas de uma oportunidade. Hoje nós tivemos a oportunidade de estar no hospital fazendo uma visita para o meu cunhado. E meu esposo orou por ele, eu orei por ele. E quando a gente chega, que a gente começa a falar de Deus, que a gente pergunta se eles aceitam uma oração, imediatamente eles falam que aceitam. Ali é o momento da gente falar de Jesus para eles. Porque muitas das vezes, quando a pessoa está no mundo, no seu dia a dia, ela não ouve, ela não para ouvir. Mas quando ela chega nessa situação, ela ouve. E nós oramos, o Rogério orou, o Rogério levou uma palavra. E, assim, nós oramos com muita fé. E agora há pouco eu estava conversando com a minha irmã, e a minha irmã sentiu que ele melhorou depois da oração. Ele estava sem se alimentar o dia todo, ele já se alimentou, comeu bastante coisa. Então está na hora da gente ir para a igreja, ir para a rua, sair das quatro paredes, ir para a rua, orar por quem está precisando, porque aí fora tem muita gente carente. E uma coisa que eu pude perceber lá no hospital é que tem muitas pessoas que não recebem uma visita. A gente passou em alguns quartos e só estava um doente deitado, não tinha uma pessoa ali. Aí eu pensei, cadê a igreja? Aonde está a igreja? Está junto com a família, está comemorando o Natal, está deixando de fazer o vídeo de Jesus para ficar com a família, para comemorar, para fazer o prazer da carne. Um dia Jesus vai nos cobrar isso. E eu senti uma alegria muito grande de poder estar ali. Nós oramos só por 2 pessoas, que era que estavam no quarto. Mas eu falei com o Rogério, eu descobri o que eu quero. Eu descobri o que eu quero. É isso que eu quero fazer. Eu quero levar a palavra, eu quero orar pelas pessoas. Tempo para isso eu tenho. Para entrar no hospital e orar por quem precisa. Porque lá tem muita gente que não recebe uma visita. E você chega, você fala de Deus, você dá uma atenção àquela pessoa, ela te ouve, ela recebe aquela oração. E uma coisa interessante que aconteceu é que o vizinho de cama do meu cunhado, ele está com problema de visão. Então ele achou a pessoa certa para falar com ele, para orar para ele, para dar testemunho. O Rogério contou tudo o que aconteceu com ele, tudo que ele passou, e hoje ele enxerga e está aí fazendo a obra. E aqui, eu senti uma alegria muito grande no coração daquele moço. Eu acho que ele se encheu de fé ouvindo o testemunho do Rogério. Então que nós possamos largar um pouco o nosso eu e ir para a rua fazer um ID. Tem muita gente precisando ser evangelizada, tem muita gente precisando ser orada. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.
Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar ouvindo nosso pastor aí hoje. Deus a sua oportunidade. Glória a Deus. Muito pouco tempo. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. Isaías capítulo 9. Mas, para a terra que estava fria, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar. Além do Jordão, Galileia, os gentios. Por um momento vamos parar por aqui. Amados, no versículo 1 ele está narrando que a terra não continuará frita e nem meio à escuridão. Eu não sei qual é o título que está aí desse texto na sua Bíblia, mas no meu está o Príncipe da Paz, referindo-se a Jesus Cristo. Por que a terra está aflita em meio à escuridão? Por culpa do pecado. A Bíblia diz que aonde não há luz, há trevas, e a treva é algo espesso, algo escuro e obscuro. Então a terra chora porque está debaixo do jugo do pecado, e a terra também chora e geme por causa da aflição e da escuridão que está vivendo. Quando o texto está dizendo não ficará mais aflito e nem em meio a trevas e escuridão, porque chegaria alguém que iria trazer e anunciar a luz, anunciar a paz. A terra estava aflita porque era um tempo de guerra, não somente física, mas um tempo de guerra espiritual, aonde as forças ocultas, as forças malignas dominavam-se o ambiente, trazendo trevas, escuridão e malignidades. Porém, quando o texto está anunciando que não ficará mais dessa forma, ela já está anunciando a Jesus Cristo. Aí, descendo ao texto no versículo 6, diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre ele, os teus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da... Hoje nós comemoramos uma data simbólica sobre o nascimento do menino Jesus. Porém, todos nós já sabemos que o menino Jesus ele não nasceu no dia 25 de dezembro, e nem mesmo no mês de dezembro ele nasceu. Mas como é uma data simbólica, é uma noite de comemorar sim, mas não somente o nascimento, mas aquilo que realmente era a intenção do Pai sobre a terra, que é que o grande se fez pequenino no meio de nós. Hoje não é somente uma comemoração de um simples nascimento, uma história antiga que vem sendo comemorada até o dia de hoje, não. É a encarnação do Deus no meio de um povo humano, trazendo paz, alegria, libertação e, acima de tudo, não só um nascimento, mas uma
salvação. Então, quando nasce o menino Jesus, é Deus inserindo na terra a sua vontade. É Deus olhando para uma terra de escuridão e inserindo na terra luz. Porque o próprio Cristo diz: eu sou a luz do mundo. Então, se o mundo está em trevas, o mundo está sob o abismo, sob malignidades. Quando Cristo chega, o mundo ele tem agora uma clareza, uma luz no meio dele. E a partir de agora o mundo já não mais em trevas. O mundo já não mais em aflições. Porque Cristo desceu dos céus, foi inserido na terra, a fim de trazer a salvação para os perdidos, para os caídos. Diz a palavra que todo aquele que ceando dentro da sua casa, Cristo bater a sua porta, você abrir a porta, ele entrará, ceará contigo e estará convosco. Mas só que os papéis de hoje, eles foram invertidos. Ao invés de colocar Cristo no centro, inventaram algo chamado Noel. E foram inseridos dentro das nossas casas. Foram inseridos dentro da liturgia cristã. Colocaram algo pagão misturando com aquilo que é sagrado e que foi entrando dentro das casas dos cristãos. Aquilo que entra pelas portas dos fundos, em contrapartida, é aquele que Deus colocou para entrar pela frente. Aquele que entra silenciosamente, sem você ver, sem você perceber, e sai silenciosamente como ladrão, é Deus colocando alguém na porta da frente, batendo na sua casa e perguntando: se abrires-vos as vossas portas, eu entrarei, cearei contigo e eu terei intimidade convosco. Percebe que há entre um paralelo entre Noel e entre Cristo. Mas só que Cristo é o verdadeiro ser que traz a paz, traz a luz e traz a alegria. Hoje, como o presbítero Sandro acabou de mencionar, hoje tem mesas fartas, tem mesas longas, pessoas assentadas à beira da mesa festejando, mas a maioria delas não sabe o que está festejando. Como dito anteriormente ontem pelo presbítero Rogério, que fizeram dessa data somente uma data comercial, aonde se presenteiam para movimentar o mercado, mas não. Se assentam em volta da mesa, festejam grandes mesas fartas, mas não conhecem o sentido do porquê está festejando. Mas só que nós, como cristãos, nós temos que saber que por mais que a data é simbólica, a data representa o nascimento não somente de um homem, de um menino, mas o nascimento de uma encarnação de Deus sobre a terra. O que trazendo isso, pastor, mesas fartas? Não, trazendo salvação. Glória. A mesa que Deus traz, presbítero Santo, não é para nós nos assentarmos na terra. É a mesa da salvação que nós iremos se assentar no céu. Quando nós nos assentamos na terra, nós comemos, nós bebemos, nós participamos, temos comunhão um com o outro, familiar com familiar, sim. Mas a mesa que Cristo quer nos convidar para participar é uma mesa espiritual das regiões celestiais, diante do trono do Senhor, para onde nós possamos participar, ceiar junto com Ele, não para comemorarmos como comemoramos na terra, mas para nos alegrarmos, pois vencemos sobre a terra e com Ele reinaremos por toda a eternidade. Amados, a data de hoje não é uma data somente para movimentar mercado, não. A data de hoje não é uma data somente para presentear, não. Na verdade, o intuito nem foi para presentear, o maior presente foi dado para nós, da parte de Deus. O maior presente Deus inseriu para nós, trazendo a salvação, trazendo o milagre, trazendo a cura, trazendo a libertação, trazendo vida. Foi para a liberdade que Ele nos libertou. Aí quando nós olhamos para essa data, nos assentamos, nos fartamos, nós bebemos, nós comemos, mas não conseguimos fazer menção do que realmente é a data. Eu não sei se de ontem para hoje os irmãos conseguiram participar de uma mesa, mas pelo menos a mesa onde eu participei não foi mencionado nem o nome de Cristo.
Não foi mencionado nem o sentido do porquê estar se reunido. Não foi mencionado nem o porquê se alegrar. Mas foi mais para se reunir, para se fartar. Foi mais para se reunir, para se alimentar. Comemorar-se aquilo que nem sabe o que significa. Comemorar uma data que não sabe nem o significado, não sabe a importância do que essa data é para o cristão. O nosso Natal, amados, tem que ser mudado, tem que ser inserido mais Cristo em nossa mesa. Além de se fartar, jogar conversa fora, temos que nos reunir para lembrar, fazer menção de Jesus Cristo como nós fazemos na ceia, em memória de Cristo. Quando eu me assento numa mesa de Natal, e se eu não fizer memória do que Cristo fez por mim, o sentido dele ter vindo a essa terra, porque dia 25 simbolicamente é comemorado o nascimento de Cristo, o nascimento de Jesus. Mas se é o nascimento dele e eu não faço memória do porquê ele veio, do porquê ele nasceu, eu não sei qual é o sentido do Natal, eu não sei qual é o sentido de nos reunirmos. Porque quando nós nos reunimos, cristãos se reúnem para falar de Cristo, cristãos se reúnem para falar de Deus. Tem momentos de confraternização, lógico que temos, mas o foco principal é fazer menção de Cristo, aquele que nasceu para que os meus pecados pudessem ser perdoados. Aquele que se doou, se entregou no madeiro, para que pudesse haver salvação à escala de todos que receberem a sua mensagem. Aquele que nasceu, se fez grande em um corpo pequenino, nasceu como menino, embora ele sendo grande. Ele colocou as suas atribuições de divindade de lado, entrou num corpo humano corpóreo com limitações corpóreas. Ele deixou a sua divindade de Cristo, a sua divindade de Deus, se colocou num corpo material, prioritário, num corpo limitado. Tudo isso por amor. Aí na hora de eu fazer menção do amor que ele fez, eu não tenho amor no meu coração para simplesmente entender aquilo que ele fez. Ele faz tudo isso por mim, deixa quem ele é, deixa os seus afazeres, deixa o seu cargo, a sua posição no céu, para descer à terra por amor de pecadores. Aí na hora de reconhecer aquilo que ele fez, o sentido que ele fez, eu viro as costas porque eu tenho que festejar numa mesa farta. É meio constrangedor, é meio estranho, que por mais que eu faça tudo ainda é o mínimo, mas o mínimo que Deus espera nós não conseguimos fazer. É algo triste ver um mundo do tamanho que ele é e poucos que entendem o que realmente significa a data de hoje. Eu agradeço a oportunidade. Louvado seja o Senhor de Deus. Estou vendo essa terra. Glória a Deus. E saúde de nós passando, que Deus é paz de Cristo. Amém. Estarei convidando de novo sua leitura das Bíblias em Romanos 8, capítulo 8, versículo 18 e diante. Amém? Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso,
Mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos com pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Assim agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? As irmãs vão louvar? Glória a Jesus. Glória a Deus. Salve os irmãos para a parte do Senhor. Amém. Glória a Deus. A dor de procurar e não achar uma saída. É tão sofrido ver alguém perder a vida. O desespero toma conta do coração. A dor de se chamar a petição não respondida, de esperar e ver a vida destruída, e concluir que não existe mais o que fazer. Mas ele vem aí e vem pra decidir. Se o teu caso está perdido, ele faz o impossível, pois ele tem poder, ele te faz vencer. Sim, ele é o teu amigo, o teu nome é Jesus Cristo. Sim, foi ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi ele mesmo quem falou que ele é a vida e a ressurreição. Quando ele disse Lázaro, sai para fora, ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina. Quando ele estende a sua mão, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, ele ainda tem a solução. Glória a Deus. Mas ele vem aí e vem pra decidir. Se o teu caso está perdido,
Ele faz o impossível, pois Ele tem poder. Ele te faz vencer. Sim, Ele é o teu amigo. O teu nome é Jesus Cristo. Ele vai além da medicina. Quando Ele estende a sua mão, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, Ele ainda tem a solução. Sim, foi Ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi Ele mesmo quem falou que Ele é a vida e a ressurreição. Quando Ele disse: Lázaro, sai para fora, Ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina. Quando Ele estende a sua mão, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, Ele ainda tem a solução. Ele ainda tem a solução. Ele ainda tem a solução. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pelo resplendor da sua presença, Aleluia. brasas de fogo se acendem. Eu preciso dessa presença todo dia. Na sua presença até a tristeza salta de alegria. Sua presença faz o coração arder. Só a sua presença faz o crente vencer. E o pavio que fumega ele vai aquecer. Com a sua presença me fará acender. Sua presença está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, Ele é Jeová, o impossível pra Ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar, então abre a boca para lhe exaltar. Esse Deus tremendo está aqui com a sua glória. Se for preciso, Ele para o sol, Ele para a lua, Ele abre o mar, Ele fecha o mar. Se muda gente, se converte gente, Ele faz mais que isso pra te dar vitória. Glória a Deus. Sua presença está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, Ele é Jeová,
O impossível pra ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar. Então abre a boca pra lhe exaltar. Glória a Deus. Sua presença está nesse lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, ele é Jeová. O impossível pra ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar. Então abre a boca pra lhe exaltar. Esse Deus é fogo, mas também é água que mata a sede. Ele é médico sem enfermidade, ele sara se é depressão, ele usa unção, se o problema é porta, ele abre porta, até onde não tem parede. Sua presença está nesse lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, ele é Jeová. O impossível pra ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar. Então abre a boca pra lhe exaltar. Meu Deus, Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Eu preciso dessa presença todo dia. Na sua presença até a tristeza salta de alegria. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Está ouvindo a mensagem nessa noite? Hoje o Evangelho que o irmão aqui. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Tendo as mãos para cá, se pode. Fazer uma preparação. Meu amigo Espírito Santo, Senhor Jesus, aqui para o filho, escolhidos esta noite. Ó Pai, que o Senhor possa continuar usando ele como ferramenta na tua presença. Ó Deus, que o Senhor possa falar conosco, Senhor meu, Senhor meu. Mas que venha, Senhor, a nós aquilo que o Senhor quiser. Te glorificamos, te exaltamos pela vida dele. E peço, Senhor, que eu continue sustentando e capacitando dentro do Senhor do Evangelho. Eu te glorifico, te exalto, Senhor, que ele possa continuar sendo esse instrumento de Deus para a nossa vida. Assim oramos, que o servo nos manifestar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Toda uma igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Pensamos nessa palavra, nessa data hoje, como nós também, e eu disse ontem também, é uma data fictícia, é uma data comemorativa, é uma data criada, mas o sentimento, a importância que essa data tem. Era para ser uma data, pastor, presbítero, que todo o povo estaria unido para glorificar a Deus, porque Ele deu o Filho dele para nos salvar. Aí nós vemos aonde
Aonde o coração da pessoa está? O coração da pessoa está em Jesus? O coração da pessoa está no dinheiro? O coração da pessoa está na comilança? Aonde está o coração da pessoa? Quando a nossa irmã Stephanie começou a ler Romanos 8, 18, eu pensei que ela ia um pouquinho mais além. Mas até onde ela foi também falando de uma coisa que hoje eu comentei quase que o dia todo com a minha esposa Suzana. As pessoas estão confundindo fé com esperança. Fé é certeza daquilo que você não pode ver e é impossível para os homens. Só é possível para Deus. Esperança, você tem esperança de muita coisa. Mas a esperança, ela pode acontecer como ela não pode acontecer. Rogério, mas a fé também não. Se você mostra a tua fé, se você mostra para Deus a tua verdadeira fé, eu não vou usar essa palavra, mas vou usar. Você está obrigando a Deus a mexer a mão dele em favor da tua fé. Hoje é um dia, como eu disse aqui, que nós teríamos motivo para estar celebrando o nascimento de Jesus. Não gosto de usar esse termo nascimento de Jesus, porque Jesus, antes da criação, já existia. Mas tudo bem. Jesus é dado em oferta por Deus, o seu Filho, à humanidade. Ele é feito homem para que sobre as suas costas, seus pecados, sobre as suas costas, todos os nossos pecados fossem levados sobre si e que ele asseguraria para todos aqueles que crescem que poderiam ser salvos. Cadê a humanidade, pastor? Cadê a humanidade, presbítero? A humanidade não está nem aí para Jesus, a verdade é essa. E eu vou deixar no geral, tá? Não vou botar só ímpios e gentios, não. Cadê o povo da igreja? Cadê o povo que fala que ama Jesus? Cadê o povo que se coloca assim, eu faço tudo por Jesus? Eu não posso generalizar, mas boa parte não faz não. A palavra que veio para mim no princípio foi Isaías 29. E em Isaías 29, Deus fala com Isaías. Deus fala com Isaías. Não me convençam as palavras do que falam, porque eu conheço o que está no coração deles. Não adianta falar que me ama, que me ama, que me ama, porque no coração deles, eles não me amam. Eu vou deixar os sábios sem sabedoria e vou deixar os inteligentes sem inteligência. Porque eu vou mostrar as minhas maravilhas para que eles saibam quem é Deus. Eu ia levar por esse lado. Mas quando o pastor Kaique falou de Isaías 9, falou que Isaías já preveu a vinda de Jesus, foi para nós, cristãos, o início. O início dele vindo aqui à terra como filho do homem para nos salvar. Mas o Espírito Santo me levou para uma palavra que mesmo num dia que era para ser festivo, mesmo no dia que, pela misericórdia de Deus, nós fomos levar a palavra do Senhor Jesus, levou o Evangelho para Jesus, para pessoas que, mesmo não crendo, precisam dela, no hospital, levando a palavra para pessoas que estão no desespero. Essas pessoas, o que a gente fica, desculpa o termo, triste no coração, é que essas pessoas estão ávidas para conhecer Jesus, essas pessoas querem conhecer Jesus, essas pessoas querem se render a Jesus, mas as que conhecem Jesus estão dando as costas para ele. O coração fica triste. Mas o Espírito Santo, ele é bondoso, aí ele dá uma palavra. Abra sua Bíblia em Apocalipse 21, 6.
Oh, meu Pai, teu nome. Vamos ler do 5 em diante, amém? Está escrito assim: aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herderá tudo isso. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Amém? Nós falamos aqui, o pastor Kaique falou aqui no início. E agora nós estamos falando do derradeiro filho. A gente aprende na Bíblia que nós devemos apontar o dedo para o irmão para repreender de uma forma muito cautelosa, porque a gente não sabe como aquele coração está pronto. Mas em várias passagens, Jesus nos ensina, Paulo nos fala que nós devemos amoestar, exortar os nossos irmãos. Por quê? Porque se perder do caminho, santo, se desviar da rota que Deus quer nas nossas vidas, é fácil. Uma dificuldade que Deus coloca na vida de um ou de outro, às vezes, o desespero bate tão forte que eles esquecem de Jesus. Irmãos, estou falando para povo de igreja, não estou falando para povo fora de igreja. Se o povo da igreja se faz assim, como nós vamos falar que nós somos cristãos? Como nós vamos falar com aquele irmão que está precisando escutar o Evangelho? Que Deus cura, que Deus salva, que Deus liberta. Como? Falar por falar? Falar porque eu escutei uma pregação de um pastor na internet que fala isso. Qual é a tua vivência no Evangelho? Qual é a tua experiência real com Deus? E será que nós estamos prontos para essa passagem? Que Deus olhar e disser, está feito? E nós não sermos atirados no lago de fogo e enxofre? Que nós poderemos ser salvos? Porque, irmãos, não são obras, não são nada que nós façamos desse mundo aqui que vai assegurar a nossa salvação. Quais são as tuas escolhas? O que você preferiu? Dar a tua vida a Jesus? Entregar a tua vida a Jesus? Ou vou fazer as coisas de Jesus quando eu quero, quando eu bem entendo, da forma que eu desejo? Ou você é ou você não é. A palavra do Senhor já diz sim, sim, não, não. Ou você está ou você não está. Eu estou tentando falar uma coisa aqui, estou achando, tentando que o Espírito Santo me dê palavra, mas a palavra que vem é muito pesada. Mas vai. Aquele que senta à mesa dos escarnecedores, mesmo transvestidos de cristãos, está pecando. Transvestidos de cristãos, sim. Porque quando Isaías falou lá, em Isaías 29, ele estava falando exatamente
de outros sacerdotes que estavam falando, meu Deus, meu Deus, meu Deus, mas Deus conhecia o coração de cada um e sabia, ali não tem um salvo. O que é a culpa? Da gente que faz e dá a palavra, que o Espírito Santo nos usa a dar a palavra? Do povo que está querendo carinho no coração, tapinha nas costas? O que o povo está querendo? Um Jesus do oba-oba? Desde que nós sentamos e começamos esse ministério, isso foi algo que tanto o pastor Kaique, o presbítero Sandro, eu, pastor Carlos e todos os demais, nós não aceitamos. Ou você é de Jesus, ou você não é. Ou você assume o teu compromisso com Jesus, ou assume o compromisso com o diabo. Ou você escolhe seguir e sofrer, porque é um caminho de dor, é um caminho de angústia, mas é um caminho que nem o discussão ali no início, é um caminho de vitória, porque quem te garante é Jesus. Aí o que nós vamos escolher? Não, pastor, eu vou cear. Eu vou ficar com o meu parente. É uma data muito especial. É uma data, Sandra, é uma vez por ano. Já estou em volta agora, vai ficar lá na mesa. Ô infeliz. Meu Pai, Senhor, coloca sabedoria, coloca entendimento na cabeça dessas pessoas, Senhor. Coloca direção, coloca entendimento. Eu não vou pedir para colocar teu amor, porque teu amor por nós é infinito, é maravilhoso. Pelo teu amor, muitos ainda vão ter oportunidade. Mas se o Senhor volta agora, o que acontece, Senhor Jesus? Podemos estar aqui salvos? Sim, podemos. E os que não estão te buscando, os que não estão te louvando, será que estarão salvos? Também podem estar. Ah, então, Rogério, eu não vou buscar Jesus porque eu posso estar salvo de qualquer maneira. Não, não é assim não. Se você não fizer a tua parte, se você não buscar com afinco, com fé, com determinação, se você não colocar a tua vida na mão de Jesus e deixar Jesus te usar para a obra que Ele quer, Ele vai chegar e falar assim, você não quer? Amém. Tem outro que queira. Tem outro que vai fazer, tem outro que vai se empenhar, tem outro que vai me louvar, tem outro que vai me glorificar, tem outro que vai entender quem eu sou, por que eu sou, não porque eu posso dar. Hoje, cada um tem os seus afazeres, sim, tem, nós precisamos trabalhar, nós precisamos ter o nosso sustento, mas se Deus quiser, Ele sustenta a gente de maneira que a gente vai ficar até incrédulo, até maravilhado. Aparece. Mas por que Deus não faz isso, Sandro? Porque o homem está com dinheiro no coração. O homem se deixou corromper por riquezas. O homem se deixou influenciar por coisas materiais. Jesus falou, Jesus alertou, não junteis tesouros nessa terra. Por quê? Porque tu não vai levar nada daqui, irmão. As muitos tesouros no céu. E como é juntar tesouros no céu? Suzana falou aqui, do ide. Vai, leva a palavra do Senhor. Rogério, você foi lá, você ganhou quantas almas? Nenhuma. 2. 30. Quem vai ganhar as almas é o Espírito Santo para Jesus. Eu sou o semeador. Eu vou lançar a semente. Eu vou dar a palavra. Porque é isso que Deus botou no meu coração. É isso que Deus quer que eu faça. Mas como é que eu vou lançar a semente se eu não falo com ninguém, Sandro? Como? E quer ver o mais? Não fala nem com os próximos. Nem com quem está perto. Nem que é do sangue. Nós temos que tomar posição e postura. Nós temos que nos entregar.
Nós temos que fazer o que o Espírito Santo, que nosso Deus deseja de cada um de nós. Nós temos que fazer o ID. Não é só um hospital, é em presídio, é em favela, é em boca de fumo, é em qualquer lugar. Nós temos que ir. Glória a Deus. Cadê os que vão? Cadê os que vão? Conta comigo, pastor. Quantos falam assim? Conta comigo. Aí, não, Rogério, você tem que entender. Eu não tenho que entender nada. Eu não tenho que entender nada. Eu falei com a Suzana hoje algo que me trazia muita preocupação no passado. Eu passei para ela. Até alguns anos atrás, eu projetava nas outras pessoas aquilo que eu poderia fazer. Eu projetava num funcionário, quando eu era gerente, aquilo que aquele funcionário podia fazer. Aquilo que o gerente faz, um funcionário podia fazer. Por quê? Eu pensava assim, se eu posso fazer, qualquer um pode fazer. Só que não é assim que a vida funciona. Eu posso fazer aquilo que Deus me capacitou a fazer. E pode ser muito diferente do que você pode fazer, do que o pastor Kaique pode fazer, do que as irmãs podem fazer. Mas a gente tem essa visão, a gente projeta isso. Puxa vida, se eu estou fazendo, por que A, B, C não podem fazer? De repente até melhor são. De repente de uma maneira mais bonita, mais bela. Mas a gente não vê fazer. Aí dá tristeza no coração. Eu não vou falar aqui da dúvida, porque dúvida não é de Deus. Mas dá uma tristeza e dá assim, o que nós podemos fazer como homens de Deus para pegar e sacudir essa roseira? Para sacudir essa árvore, para ver os frutos que vão cair. Se os frutos são bons, se os frutos são podres. Aí a gente vai para a parábola da figueira. Aquele galho que não produzir bons frutos, o que Jesus falou que faz? Corta e joga onde? A gente acabou de ler aqui. No fogo. E aí? Aí nós temos pessoas que caminham conosco a vida toda, que estão conosco quase que 24 horas por dia. Aí você olha para trás, cadê essa pessoa? Jesus, cadê essa pessoa? Ficou. Ficou. Irmão, não perde a oportunidade. Não perde a chance de você se render aos pés de Jesus e colocá-lo como teu Senhor e Salvador, único, supremo, suficiente. Não perde a oportunidade não de se colocar e fazer a vontade de Deus Pai Todo-Poderoso, a vontade que Ele quer que faça, levar a palavra dEle a quem precisa, levar um abraço, levar, às vezes, apenas a presença de ficar do lado. Não se perca, não escute falsos profetas, não escute palavras tortas e torpes, não se sente à mesa de escarnecedores. Poxa, Rogério, eu não tenho que ser sociável. Jesus uma vez falou, se tua mão te faz pecar, arranca ela. É melhor tentar ser uma mão no céu do que ficar no inferno com as duas. Irmãos, a palavra nos ensina o beabá e nos ensina como fazer e o que fazer. E não fazemos por quê? Ah, Rogério, eu não sei. Rogério, eu não tenho teologia. Rogério, eu nunca parei para estudar. Meu irmão, não serve de nada disso. Basta escutar a vontade de Deus. A vontade de Deus é assim, eu te quero aqui, eu te quero fazendo isso. É isso que eu estou fazendo para você fazer a minha obra. Que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele tenha uma visão muito boa de tudo. Que Ele venha, corrija, que nós sejamos humildes o suficiente para nos tornar barro de novo na mão do oleiro. E que Ele reconstrua cada um de nós.
Precisamos de consertos? Claro, todo dia, todos nós. Ninguém é perfeito. Somos falhos, pequeninos, pecadores. Mas nós temos que ter aqueles alicerces que eu sempre falo. Obediência a Deus. Desejo por um conserto real e sincero. E se colocar na obra para fazer a obra de Deus. Dia 25 de dezembro, o mundo celebra o Natal. Eu quero celebrar minha salvação. Eu agradeço a minha oportunidade, que essa palavra entre nos nossos corações. Me perdoe se eu passei do ponto, mas é assim que tem que ser hoje. Amém? Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus, palavra poderosa nos nossos corações. Possamos sair daqui atentos, louvado seja Deus, ligados em Deus, qualquer momento, a trombeta pode soar, o Senhor Jesus vai buscar a igreja dele na terra. E você que ouviu esse culto, glória ao Senhor, pôde participar conosco, que essa palavra possa ter falado no teu coração e que Deus possa lhe conceder uma nova oportunidade. Se assim você ainda não entendeu que é necessário ter Cristo na tua vida, mas se você entendeu, glorifica a Deus, levanta as suas mãos para Cristo no seu lar, aceite Ele, que por certo a vitória dele é certa na tua vida. Amém? Deus em Cristo abençoe. Vamos orar para o término desse culto. Louvado seja Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Querido Deus, amado Pai, Senhor Jesus, meu amigo Espírito Santo, te glorificamos por esta noite. Ó Pai, saímos daqui agora, mas não da tua presença. Nos guarde, nos livra nas estradas, livra de todo acidente, de homem mau, de homem sanguinário. Cobre-nos com tuas mãos de poder. Ó Pai, em nome de Jesus, que possamos, ó Pai, estarmos firmes em Ti por onde passarmos. Amanhã, Senhor da glória, permitindo ao Senhor, possamos trabalhar, ter um dia de vitória, os irmãos também, e que o Senhor possa abençoar os celeiros de cada um dos meus irmãos. Meu Deus, que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, também os meus celeiros. E para a glória do Teu santo nome, venhamos te louvar nessa noite. Pai, os irmãos que hoje não podem estar conosco, que no próximo, permitindo o Senhor, eles possam estar aqui dando glórias ao Teu santo nome. Assim oramos, cremos, te agradecemos por tudo. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. A qual vive e reina não só hoje, sim para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Pastor. Pelas vossas mãos, que o amor de Deus Pai, Assim a seja. graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, Assim as seja. doces consolações do Espírito Santo, Assim seja. já são sobre a nossa vida. Nós cremos, agradecemos ao nosso Deus, dizemos Amém! Glória a Deus! glória